Olá, boa semana, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal da Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho, para estudar mais uma semana o livro de Hebreus. Como você bem sabe, este trimestre, esse período de janeiro até março, estamos estudando o tema Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Esse é o título do nosso guia de estudos. E hoje chegamos já ao tema de número 7. Está passando bem rápido, não é? E que bom que você tem estado conosco. O meu desejo, o desejo da nossa comunidade, da Igreja do NASP Engenheiro Coelho, para você, para sua família que nos acompanha, é que Deus abençoe grandemente os seus caminhos, que você, estudando conosco aqui, cresça no conhecimento da palavra de Deus, mas também na prática da verdade, na prática da vida cristã. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu sou responsável pelo Ministério da Escola Sabatina da Igreja do UNASP. E falando na Igreja do UNASP, nós sempre pedimos a você e lembramos, nos siga em nossas redes sociais. Esse é o nosso canal do YouTube que você vê aí. E o nosso pedido para o YouTube é que você não só siga, mas você se inscreva no nosso canal, compartilhe também com seus amigos este link. Mas mais do que isso, deixe o seu like aqui nesse vídeo e deixe o seu comentário. Você sabe que quando você segue esses passos, você clica no compartilhar, você deixa o like, você está inscrito com as notificações ativadas e você comenta, você mostra ao YouTube que você está engajado no nosso canal. Portanto, você sempre receberá aí as notificações, as informações de novas postagens. É um prazer estar com você mais uma vez e nos ajude a chegar mais longe com essa mensagem, compartilhando o nosso canal. Mas também nós temos outras redes sociais, você vai poder acompanhar durante aqui o nosso estudo, as várias redes sociais que temos à disposição para que você nos siga. E lembrando também que nós estamos fazendo um sorteio, eu não tenho aqui na minha mão agora, desta vez o livro de apoio à lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, acabou indo de presente para alguém, mas nós estamos sorteando a cada semana um livro de apoio à lição, é do mesmo autor da lição, o Dr. Félix Cortes, é aquele livro de capa vinho que você tem acompanhado, Hebreus, o autor da fé, não é? Carta aos Hebreus, o autor da fé, e no final do nosso estudo de hoje estaremos compartilhando o nome do ganhador do livro número 6, já que nós estamos no estudo de número 7, nós compartilhamos sempre do estudo anterior, tá bom? Eu tenho dois convidados especiais aqui, mas antes de apresentá-los, eu quero lembrar a você que se você deseja estudar conosco de forma digital, você pode acompanhar através deste endereço mais.cpb.com.br a nossa lição, o nosso tema. Se você entrar agora nesse endereço, clicar lá em lição adultos, você já vai ver esse tema disponível de número 7 e você pode acompanhar com a leitura do nosso guia de estudos em forma digital. Mas, se você é daqueles que preferem o guia de estudo em forma física, você pode também adquirir, entrando em contato com esse WhatsApp, 19981650008, a CPB Livraria aqui do NASP, a equipe do Frank, com a Angélica, com o José Roberto. Um deles vai te atender e vai te explicar como é que você recebe aí na sua casa o guia de estudos físico, tá bom? Pode entrar em contato com eles. Bom, eu quero convidar aqui os meus amigos, os pastores que estão aqui, o pastor Jean Zukovski e o pastor Gilberto Tais, mas não sem antes fazer para você a minha autodescrição. Você sabe, temos trazido agora a inclusão para o nosso guia, para o nosso estudo semanal, né, da Escola Sabatina. Aqui à minha esquerda eu tenho o professor Vilmar Silva, a quem eu sempre agradeço, né, o professor da Rede de Educação Adventista, que faz a interpretação em Libras para os nossos irmãos que são surdos, mas para os que são cegos ou têm baixa visão, sejam os membros da Igreja Adventista ou outras pessoas de outras denominações que nos acompanham, nós temos a autodescrição. Bom, eu tenho 1,79, a minha pele é branca, o meu rosto é arredondado, tenho olhos castanhos escuros, o meu cabelo é cortado bem baixinho na máquina número 2, eu deixo bem baixinho o cabelo. Nesse momento, eu estou usando uma camiseta de algodão preta, um paletó também preto, só que um tom um pouquinho mais claro. Atrás de mim tem uma parede branca, eu estou sentado na minha cadeira aqui no meu escritório, e tem uma parede branca
e do meu lado esquerdo, ocupando metade da parede para a esquerda, uma estante, pequena estante, cor marrom escuro, tabaco, com alguns livros de teologia. Bom, você já sabe agora quem eu sou, como eu sou e o meu ambiente. Então, agora eu começo trazendo, primeiramente, o pastor Jean Carlos Zukovski, conhecido como pastor Jean Zukovski, que hoje é professor no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da nossa FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, que fica ali na região de Belém, nos arredores da cidade de Belém, no estado do Pará, na cidade de Benevides. O professor, doutor pastor Jean Carlos Zukovski, ministrou aulas na graduação e pós-graduação presencialmente aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP durante muitos anos. Foi meu professor durante os 4 anos de seminário. Ainda hoje ele leciona à distância para o grupo de pós-graduação. Pastor Jean é professor nas áreas de teologia bíblica, história, sistemática e aplicada. Já atuou em todas as posições e hoje também, além de ser professor da área de teologia sistemática, teologia histórica ali na Faculdade Adventista da FAAMA, o pastor Jean Carlos Zukovski também é o diretor do Centro de Estudos White, lá da FAAMA, que em breve se tornará um centro de pesquisas Ellen White. Existem alguns critérios, ali eles estão iniciando o centro de estudos, estão ampliando a estrutura física e em breve teremos mais um centro de pesquisas Ellen White na nossa querida universidade, faculdade irmã, ali na FAAMA. Pastor Jean, suas palavras iniciais, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei que a sua vida não é pouco corrida, né? Mas o senhor se dedica à igreja e o ensino é uma das áreas de atuação. E, além da sua autodescrição também, se quiser complementar algo que faltou, fique à vontade, pastor. Alegria nossa poder estar aqui, participarmos juntos do estudo da lição. Eu sou Jean Carlos Zukovski, tenho 1,89 m, mais ou menos branco, cabelo curto e com uma blusa azul aqui no meu escritório com uma parede branca por trás. E é um privilégio estar aqui e poder participar com vocês. Obrigado, pastor Jean, o prazer é todo nosso. O pastor Gilberto Tais, o senhor viu que o pastor Jean é um grande pastor, né? 1,89 m. Realmente ele é bem alto. Eu lembro do pastor Jean aqui nos esportes, aqui sempre gostou muito de esportes. Mas o outro convidado é o pastor Gilberto Tais, que também é um amigo, já esteve conosco algumas vezes. Pastor Gilberto Tais fala direto de Fortaleza, no Ceará. Pastor Gilberto, a primeira vez que participou conosco, ele era pastor na Igreja Central de Sobral, no Ceará. Depois participou conosco novamente, já estando agora na Igreja Central de Fortaleza, onde pastoreou ali também, acho que 1 ano, não é, pastor? É a Igreja Central de Fortaleza. E agora, o pastor Gilberto já participou conosco ano passado, no fim do ano, e agora novamente. Ele está trabalhando na Associação Cearense da Igreja Adventista, que é o escritório administrativo ali para a região do Ceará, e o pastor Gilberto Tais, ele é responsável pelas áreas de mordomia cristã, de saúde, de família, e também o nosso MAP, não é, pastor Gilberto, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, que lida com pessoas com deficiências em várias áreas. Então, o pastor é o nosso líder do MAP ali na Associação Cearense. Pastor Gilberto também é um estudioso da Palavra de Deus, tem uma especialização em arqueologia, tem um blog, o site dele chamado Fé ou Fideísmo, tem um canal no YouTube, não é? Gilberto Tais, Fé ou Fideísmo, assim como o pastor Jean Zukovski, que eu esqueci de mencionar. Você tem ele ali no Instagram, @JeanCZukovski, ou no canal que está começando, não é, pastor? Teologia com IN, Teologia em Foco, você terá ali o pastor Jean Zukovski. Mas, pastor Gilberto Tais, já lhe apresentei suas primeiras palavras também, sua autodescrição, e eu agradeço imensamente a sua disposição em sempre nos ajudar. Ok, agradeço pelo convite, um abraço para todos que estão aí nos assistindo nesse momento, né?
e que a lição seja muito enriquecedora para a sua vida pessoal, para a sua família. Bom, eu tenho 1,68 m, né? Se eu não diminuir mais nada, eu tenho 1,68 m, né? Eu sou branco, uso óculos, cabelo preto, né? O que sobra ainda, o que tem ainda é preto. Também estou vestido com uma camisa azul, uma camisa social azul, com um paletó cinza. Aqui atrás de mim, temos aqui algumas prateleiras com livros da área de teologia, arqueologia, filosofia, coisas dessa natureza. E é um prazer estar com vocês mais uma vez. Pastor Gilberto Tais, o prazer é nosso. Aliás, o pastor Jean Zukovski e o pastor Gilberto Tais são duas das pessoas assim que mais têm um conhecimento dessas questões filosóficas que eu conheço, não é? Pessoas que sabem trabalhar bem com a Bíblia e também com as questões filosóficas, apresentar a verdade da palavra de Deus. Muito obrigado pelo ministério de vocês. Eu quero convidar o pastor Gilberto Tais, nesse momento, para levar uma prece a Deus. Você que nos acompanha, temos pessoas que nos acompanham de vários locais, outras denominações, não só a Igreja Adventista, mas queremos que Deus abençoe você aqui. Então, pastor Gilberto, uma prece sobre nós e sobre os nossos amigos, por favor. Ok. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra e poder ouvir a voz do teu Espírito e crescer na graça de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio imensurável. Que a tua graça e bondade permaneça conosco sempre, em especial nesse momento que estaremos aprendendo mais do conhecimento que transforma. Obrigado, Senhor. Assim agradecidos, nós pedimos no mérito do poderoso Jesus. Amém, Senhor. E para você que está conosco, você se lembra, o tema de número 7, Jesus, a âncora da alma, será o tema que nós iremos estudar durante essa semana, o tema de número 7 do nosso guia de estudos. E eu convido você nesse momento para ler comigo. Você sabe que nós temos a cada semana o nosso verso para memorizar, que é aquele verso que nos traz o norte, não é? Que nos apresenta o centro, ou a ideia geral do nosso guia de estudos. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, vamos ler os versos 19 e 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou vai aparecer aí também na sua tela, Hebreus 19 e 20, que diz assim: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Verso 19, agora verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A lição desta semana vem nos trazendo a ideia de que Paulo, no capítulo 5, ele atinge o ápice, o ponto mais alto aqui é sobre a explicação, a exposição teológica sobre a pessoa, o sacerdócio de Jesus Cristo, aparentando aqui a situação de que a igreja estava correndo muito perigo de afundar, não é? De descer ladeira abaixo naquilo que parecia ser uma possibilidade de falta de fé. E agora Paulo vem e apresenta, nós cremos, você sabe que Paulo é o autor de Hebreus, ele vem e apresenta aquilo que nós nos concentraremos aqui durante essa semana, que é estudar os pontos principais onde Cristo, ele mais que nosso sumo sacerdote, nosso salvador, ele se torna, não é, pastor Jean Zukovski, o nosso encorajador. Ele se torna literalmente aquela âncora que nos impede de afundar. A lição de domingo tem como título Provando a Boa Palavra. Pastor Jean Zukovski, quero começar com o senhor aqui e lembrar só você que nos acompanha a cada semana, aqui estamos para complementar o seu estudo. Não esperamos ler texto a texto com você, verso por verso. Entendemos que você já está estudando conosco, dando pausa, lendo os textos, acompanhando de modo detido. Então,
nós servimos aqui como um complemento, um comentário para você que vai estar na sua unidade da Escola Sabatina ou que vai ser o professor da unidade. Mas, pastor Jean, lendo Hebreus aqui, capítulo 6, versos 4 e 5, há um relato de que Cristo, nosso sumo sacerdote, ele concede algo aos seus filhos, aos crentes que são fiéis. O que é exatamente que Cristo dá, concede, presenteia aos seus filhos que permanecem firmes na fé, pastor? Nós temos aqui no texto algumas frases que são interessantes, como características que aqui é apresentado. Eles são iluminados, provam o dom celestial, se tornam participantes do Espírito Santo e eles provam a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, nós temos aqui 5 características que ele coloca como sendo outorgadas a essas pessoas. Algumas coisas são importantes nós olharmos nessas características. A primeira delas, iluminados. Há na Bíblia uma ideia que permeia desde o seu princípio nessa luta entre luz e trevas. O apóstolo João vai falar já no começo do seu evangelho, né, que Cristo é a luz. Na sua primeira carta, a luz veio ao mundo. É isso que nós temos que testemunhar. Em vários momentos, nós temos ali a palavra de Deus sendo apresentada como sendo luz. Em outras palavras, nós, seres humanos, separados de Cristo, estamos em trevas. E agora você é iluminado. Essa iluminação, ela vai estar relacionada com várias coisas. Você agora passa a contemplar a glória de Deus revelada em Cristo. E quando você tem luz, você passa a ver as coisas. Eu costumo dizer, quando eu levava desbravadores, meninos, para fazer exploração de cavernas, a gente chega lá e apaga todas as lanternas, todas as luzes. Você não enxerga nada. E aí você põe uma pequena luz, aí você começa a ver e enxergar. E é isso que a Bíblia diz. Nós estávamos em trevas e agora fomos iluminados. Este iluminados é que você agora tem condição de ver, entender e ser participante da glória de Deus. Para isso vem a segunda frase. Você agora tem um dom celeste. Você tem ali uma dádiva de Deus. Você agora é participante do Espírito. E é interessante que a Bíblia diz que aquele que nos ilumina para compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo. E aí você prova a boa palavra de Deus. Se nós olharmos estas frases que ele coloca, todas elas estão relacionadas com esse conhecimento que você passa a ter quando conhece a palavra de Deus, e agora você tem noção do que é a vontade de Deus, o que é o melhor para você, o que é certo, o que é errado, mas vai além. Você também experimenta o poder de Deus para transformar você de um ser humano pecador, incapaz de realizar a vontade de Deus, para alguém que, pelo poder do Espírito, pode realizar agora não só o querer o bem, mas também realizar o bem segundo o poder do Espírito. E tudo isso quem outorga é Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Pastor, muito obrigado. Realmente, essa questão de iluminar, eu me lembro de uma frase de Ellen White, onde ela diz: de nada vale o conhecimento da Bíblia sem a presença do Espírito Santo, né? Por isso nós temos tantas pessoas que conhecem de ponta a ponta o conteúdo da Bíblia, mas não vivem, não pregam, não avançam nessa questão. Muito obrigado, pastor Jean,
por trazer essa questão tão clara. Ou seja, provar a boa palavra de Deus envolve muito mais do que ler a Bíblia. Envolve estudar a Bíblia. Envolve permitir que os conceitos da Bíblia sejam internalizados em nós. E aí sim, viver os conceitos bíblicos. Não as ideias que nós temos como verdade, mas a verdade como ela é apresentada na palavra de Deus. Pastor Gilberto, a lição de segunda-feira vem trazendo como título Impossível Renová-los. E aqui traz uma ideia aparentemente, digamos, eu estou provocando, contraditória. Se Deus alcança todas as pessoas, por que é dito aqui que para Deus é impossível alcançar aqueles que caíram? Existe alguma coisa impossível para Deus? Comparando Hebreus 6, de 4 a 6, Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 20, 20 e 5, 24 e também 6, 14. O que essa comparação sugere sobre essa questão também de crucificar a Cristo? E o que isso tudo tem a ver com uma impossibilidade de Deus de alcançar alguém que caiu? Nos ajude a entender. Pastor Jean também, se quiser complementar depois, fique à vontade. Ok, Júlio. Olha, amigo, essa palavra impossível, ela já trouxe algumas implicações para alguns estudiosos. Ela parece soar um tanto forte, né? Tanto é que Erasmo, no século XVI, ele chegou a substituir essa palavra por difícil. Ao invés de ser impossível, mas difícil. E a partir daí, então, muitos passaram a acreditar que nós não deveríamos usar essa palavra de forma literal, né? Agora, outros autores, outros pensadores, como Tomás de Aquino, Ambrósio, Bengel, entre outros, eles preferiram acreditar que a ideia de impossibilidade ela está mais conectada ao homem, ao ser humano, do que em Deus, né? Calvino, por exemplo, também chegou a interpretar essa passagem afirmando que o autor ele não faz referência a um pecado qualquer, mas a uma apostasia irreversível. Mas quando a gente analisa essa palavra impossível dentro do contexto do autor de Hebreus, a gente descobre que ele usa no livro de Hebreus essa palavra, a palavra adinatos, impossível, ele usa essa palavra 4 vezes no livro de Hebreus. Por exemplo, em Hebreus 6, verso 18, ele usa a palavra adinatos, ou impossível, que Deus minta. É impossível que Deus minta. Em Hebreus 10, verso 4, ele diz que é impossível que sangue de animais removam pecados. Em Hebreus 11, verso 6, ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, em Hebreus 6, verso 4, que é o texto em questão, a ideia ela é a mesma, impossível renová-los para o arrependimento, e não apenas como se fosse difícil, não é? Mas então, qual seria o significado, né? Qual seria o significado? O próprio autor da lição, ele afirma que esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar seu relacionamento com ele. Eu achei essa frase dele extraordinária, melhor até do que o meu próprio pensamento a respeito. Então, a gente entende que... Repita para nós, por favor, pastor Gilberto, fortaleça essa ideia, ela é importante. A ideia do autor, né? Que esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar seu relacionamento com ele. Tremendo, hein? É tremendo. Então, desta forma, a gente poderia, assim, de maneira muito simples, concluir que existe diferença entre apostasia rebelde
apostasia, né? E alguém passar por um momento que a leve a uma queda espiritual e no pecado. Então, existe diferença entre uma atitude rebelde de apostasia consciente plena, né? Como o autor descreve aqui, decide que Jesus acaba se tornando uma ameaça à sua vida, ao seu estilo de vida, e desejaria ter, e se dedica a matar seu relacionamento com ele. Ou seja, ao invés dele continuar matando aquilo que o separa de Cristo, ele decide matar aquilo que o aproxima de Cristo, né? Então, são coisas bem distintas. E, para finalizar, o significado de crucificar a Cristo traz exatamente essa ideia de retrocesso dentro do próprio contexto da expressão do autor aqui na lição. Pastor Jean, por favor. Existe um detalhe interessante dentro disso que o pastor Gilberto colocou. Olhando o contexto amplo, começando do versículo 1, Paulo começa dizendo assim, olha, eu não vou dar leitinho para vocês. E esse leitinho que ele começa a dizer aqui são coisas que algumas pessoas hoje já são cristãos e não conhecem. Ele vai falar, eu não vou falar aqui para vocês sobre as coisas elementares de Cristo, a perfeição, arrependimento, obras mortas, salvação pela fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo. Ou seja, ele faz uma lista de coisas que hoje é considerado profundo. E ele diz aqui, isso aqui é rudimento. Eu vou com algo mais profundo. Então, essas pessoas que ele diz aqui, faz essa descrição, foram iluminados, participaram, não são pessoas quaisquer pessoas. São líderes. E ao ele fazer a comparação aqui, que eles estão crucificando a Cristo, ele está fazendo uma menção daquilo que aconteceu na crucifixão de Cristo. Os líderes judaicos, que tinham todo o conhecimento da palavra, que tinham toda a Bíblia, conheciam as profecias, sabiam que o Messias viria, mas decidiram rejeitar a Cristo e, para não ter o incômodo de ter Cristo, eles falaram que é melhor que um morra para todo mundo e crucificaram a Cristo, colocaram de lado, ou seja, é algo voluntário de alguém que rejeita o conhecimento profundo da palavra de Deus e segue o seu próprio caminho, da sua maneira. Então, não é qualquer pessoa. Aqui o foco são líderes, especialmente líderes. E aí é um cuidado que nós temos que tomar. Às vezes tem alguns líderes que começam a estudar a palavra e acham que descobriram uma coisa fantástica. E aí interpretam a Bíblia à sua própria maneira e deixam ser iluminados pelo Espírito Santo. E aí começam a questionar a Bíblia. E é interessante que, no final, a maioria deles até abandonam a própria Bíblia e abandonam a Cristo. E aí começam a negar o Espírito Santo, ou isso, ou aquilo outro, por defeito aqui ou acolá. É desse tipo de pessoas que está se referindo especialmente aqui. A pessoa que rejeita a luz da Bíblia e faz igual os líderes judaicos. Então, ele vai eliminar a Cristo da sua vida. Tá? Vai expor Cristo ao desprezo. Experiências semelhantes também tiveram os israelitas no passado, aqueles rebeldes. E também crentes que estavam abandonando a Cristo por medo da perseguição. Outras histórias na Bíblia, temos outras histórias na Bíblia que mencionam experiências semelhantes. Por exemplo, o do Simão o Mágico, que abandonou, né? Temos também até cooperadores como Demas, mas por causa do mundo, acabou abandonando a causa do Evangelho. E tivemos até mesmo exemplo de pessoas da própria liderança da igreja que se apostatou, como é o caso de Judas. Então, a Escritura, pelo menos no contexto da lição, ela nos exorta. Em Mateus 16, 24, fala de negar a si mesmo, tomar a sua cruz.
Romanos 6,6 fala do velho homem que precisa ser crucificado, o corpo do pecado que deve ser destruído. Em Gálatas, aquela clássica frase paulina, não vivo mais eu, uma negação de si mesmo, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive através de mim. Em Gálatas 5,24 fala de crucificar a carne com as suas paixões. Em Gálatas 6,14, o mundo deve ser crucificado para você e você para o mundo. E agora, com base nisso, a gente então justifica o porquê do autor de Hebreus fazer tal exortação em Hebreus capítulo 6, falando de crucificar, expondo a ignomínia, porque é uma falta de negligência de si mesmo, de negação de si mesmo, como o pastor Jean até ilustrou. Amigos, muito obrigado, pastor Gilberto Tais, muito bom esses pontos. E pastor Jean, o senhor trouxe uma coisa à tona que eu gostaria aqui de enfatizar. Você que acompanha o nosso guia da lição, nosso estudo, você que é líder, você e eu, nós temos que ter muito cuidado com a interpretação que fazemos da Bíblia, porque nós, às vezes, pintamos um Jesus que não está na palavra. Nós criamos um evangelho da nossa cabeça, pregamos coisas que não são apresentadas daquele modo na Bíblia, e o pastor Jean tocou num ponto que eu achei muito interessante, queridos irmãos e líderes. Quando nós assim fazemos, por sermos líderes, nós levamos, pastor Jean, não é? Outras pessoas também ao erro. E você errar por si só é uma coisa. Você levar outras pessoas ao equívoco é algo muito sério, né? É muito sério. E aí você se torna aquele que é pedra de tropeço para o seu irmão, que leva o seu irmão para o abismo. Então, muito cuidado. Se baseie na palavra, no conhecimento, no que está revelado. Não em ideias que têm surgido por aí de um Jesus revolucionário, um Jesus subversivo, uma Bíblia focada na justiça social. É claro que existe justiça social na Bíblia, Isaías 58 é um exemplo, mas não é essa justiça social que é apresentada por aí hoje, portanto, muito cuidado, muito cuidado. Pastor Jean Zukovski, a lição de terça-feira tem como título Já não resta sacrifício pelos pecados. Continuando falando desse público apresentado em Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 6, essa declaração ela é semelhante a uma outra declaração de Hebreus, capítulo 10. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essa questão. O autor de Hebreus aqui, cremos ser o apóstolo Paulo, ele fala para um tipo de pecado para qual não há perdão. E eu sei que o senhor é um estudioso do livro de Levítico, e eu canso de repetir aqui, não me canso de repetir, Hebreus é um livro com ligação direta com Levítico no Antigo Testamento. Qual era essa ideia aqui, pastor, de sacrifício que não existe mais, não há perdão? Para qual tipo de pecado? Do que Paulo está dizendo aqui? Quando nós olhamos a construção da argumentação de Paulo, ele vai chegar aqui no capítulo 10 e ele vai fazer ali uma comparação interessante quando ele coloca que existe na lei sombra de bens vindouros. Ele não diz que a lei é sombra de bens vindouros. Ele diz que existe na lei sombra de bens vindouros, tá? Que não são imagem real das coisas. E quando ele faz essa comparação, começando ali no versículo 1, ele coloca que os sacrifícios eram a sombra e esses sacrifícios não podiam, de forma nenhuma, eliminar pecados. Mas a realidade, ele vai colocar como sendo Cristo, a encarnação, o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, ele faz esse paralelo dizendo, olha, aquilo ali era uma sombra, apontava para Cristo que viria e pagaria o preço do pecado. Só que pagar o preço do pecado vai além de simplesmente nós olharmos e dizer, na cruz ele pagou o preço. Não, é uma nova história. E é isso todo o contexto que nós já estudamos, desde a primeira lição, mostrando como Cristo Jesus veio ao mundo e agora ele se torna o substituto de Adão, é um novo Adão, uma nova humanidade,
E quando eu aceito a Cristo, ele vai aplicar em meu favor o preço que ele pagou do pecado. Só que esse contrato, essa aliança que eu faço com Deus quando isto acontece, implica em uma mudança que a Bíblia fala de novo nascimento. Ou seja, Jesus lá em São João 3, falando com Nicodemos, diz, olha, quem nasceu da carne é carne, eu tenho uma tendência, eu vou para um lado, e o meu resultado é morte eterna. Agora, quando eu nasci de novo, eu aceitei ser herdeiro em Cristo, e não mais herdeiro do primeiro Adão, agora eu tenho vida eterna. Agora eu sou cidadão de um outro reino, eu estou debaixo de outras leis. E é por isso que ele coloca que aquele que vive deliberadamente em pecado, depois que ele tem o conhecimento da verdade, não tem o que Deus fazer por ele. É mais ou menos assim, se chegassem para você e Júlio falasse, Júlio, você está aqui, ó, recebeu uma carta do consulado americano que você foi sorteado para ter o Green Card. Olha, você tem o Green Card, e aí você vai para os Estados Unidos. Por você ter o Green Card, e você chegou lá, você fala assim, bom, eu vou viver de acordo com as leis do Brasil. Não, não dá. Você vai ter que viver de acordo com as leis daquele país. Se você não viver de acordo com as leis daquele país, você vai ser deportado e perder o privilégio. E não vai conseguir o passaporte final. Então, aqui é isso que está Paulo dizendo. Olha, Deus fez tudo o que era necessário. Ele pagou o preço do pecado. Ele deu a oportunidade de você se tornar uma nova criatura. Te iluminou, te deu poder, te deu tudo. Se você rejeita isso, aí há uma expectação horrível de juízo e fogo, porque o que era o seu castigo, ele pagou. Você está dizendo assim, não, eu quero o castigo. Aí não tem o que Deus pode fazer por você. Não que Deus queira destruí-lo. Ele não tem o que fazer mais. Você escolheu rejeitar toda a luz e toda a bondade de Deus. Obrigado, pastor Jean. Pastor Gilberto, por favor. Ok. Bela explicação do pastor Jean, e eu gostaria apenas de acrescentar que no verso 7 e 8 de Hebreus, o autor ele ilustra, ele faz uma analogia da terra que, ao receber a chuva, ela produz erva útil, contra, obviamente, aquela que, mesmo recebendo a chuva, produz espinhos e abrolhos. Uma ilustração clara do verdadeiro versus o falso cristão. Não é? Isso me faz lembrar da árvore estéril de João 15. Isso me faz lembrar da parábola do semeador, que, inclusive, nessa parábola do semeador, embora as sementes que caíram no meio das pedras e dos espinhos, elas brotavam, mas elas não frutificavam. Então, isso ajuda a gente a entender bem o significado, né, do que o pastor Jean apresentou. A ideia do pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito da graça. Porque um dia receberam, mas o que receberam não produziu fruto na vida, no coração. Obrigado, pastor Gilberto. Veja, nós estamos construindo aqui uma ideia, você que nos acompanha, Jesus ele só pode te encorajar, te alcançar, te salvar, caso você assim escolha. O Senhor Jesus, ele é dito que ele bate à porta, não é? O livro do Apocalipse é muito claro. Satanás é aquele que chega arrebentando a porta, enfiando o pé na porta. Cristo não age assim. Ele bate e ele espera uma posição do crente. Agora, pastor Gilberto Tais, a lição de quarta-feira, que tem como título Coisas Melhores, vem nos dizendo, o pastor Jean disse que se o crente não quer, não há o que fazer por ele. Não é que Deus não possa porque não tem poder.
é que Deus respeita o livre direito de escolha do ser humano. Mas aqui é dito que, lendo Hebreus 6, de 9 a 12, aqui nos é apresentado que parece que os ouvintes não tiveram uma reação negativa, né? O que é apresentado aqui em Hebreus, aparentando que Paulo confiava que os seus ouvintes não iriam abandonar a fé, iriam ficar firmes. Houve ali boas atitudes desses crentes. Como foi a resposta a este apelo do apóstolo? Olha, o autor ele apresenta com isso o contraste do destino miserável do apostatado com a herança gloriosa daqueles que recebem a mensagem e que essa mensagem frutifica na vida. Ele também, com isso, descreve que os que vivem a verdadeira essência cristã estarão sempre do lado melhor em comparação com o que é pior. E também que o amor a Cristo busca a comprovação do serviço ao próximo. Observe, o amor a Cristo busca a comprovação do serviço ao próximo. Ao mesmo tempo que Deus, isso aqui é importante, ao mesmo tempo que Deus ele se esquece dos nossos pecados, como a própria Escritura nos ensina, ao mesmo tempo que Deus se esquece dos nossos pecados, ele, ao mesmo tempo, se lembra de quê? Ele se lembra dos nossos atos de bondade que praticamos com outras pessoas. Então, ele se esquece dos nossos pecados, mas não para por aí, não é só isso. Mas ele também se lembra dos nossos atos, os atos de bondade que praticamos em prol dos outros. Bom, a grande verdade é que a verdadeira essência da nossa fé, da nossa religião, ela é exercida por aquilo que foi inserido em nós no Éden, quando fomos criados, e foi reinserido, por causa do pecado, foi reinserido através da cruz do Calvário. O que é que foi inserido no Éden? Quando Deus criou a humanidade, diz assim: eis que tudo é muito bom. Ou seja, na criação fomos feitos para exercer o bem que existe em Deus. Fomos criados para exercer o bem, mas infelizmente veio o pecado que modificou a trajetória das coisas, mas a cruz do Calvário, ela resgata o bem, ou pretende resgatar o bem a qual Deus nos fez no Éden. Aí eu reforço com a frase clássica que já foi citada, quando Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, amigos, como o próprio autor descreve, não são os atos excepcionais que vão revelar o verdadeiro caráter de alguém. A evidência mais importante é o amor para com Deus e para com o próximo, que é demonstrado em atos. Não em atos meramente religiosos, mas atos de amor, de bondade. Eu me lembro aqui, lembrei agora, vou pedir permissão ao pastor Jean para citar um exemplo. Eu me lembro que quando nós estudávamos com o pastor Jean história do adventismo, história do cristianismo, ele sempre pedia que os alunos ali ajudassem, trazendo um alimento ou doando um valor mensalmente para cestas básicas ali aos alunos, as pessoas que frequentavam a igreja, não é, pastor Jean, que o senhor liderava ali, Engenheiro Coelho. E eu me lembro de uma coisa que o pastor Jean falou, pastor Gilberto, que eu nunca esqueci. O pastor Jean falou que quando alguém recebia uma cesta básica ali pelo serviço social da igreja, aquela pessoa deveria também, da sua cesta, retirar alguma coisa e doar para uma outra cesta básica. Não é isso, pastor Jean? Assim, todos que eram beneficiados sempre estavam também ajudando o outro. Eu achei aquele exemplo tremendo, eu nunca me esqueci desse exemplo, e o evangelho é isso, né? Todo aquele que recebeu a verdade de Cristo,
ele não vai manter para si só. Ele vai compartilhar, e isso vai ser transformado em atos de amor. É possível fazer o bem ao próximo sem estar fazendo a vontade de Deus? É. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus verdadeiramente faz o bem ao próximo, não é verdade? Isso é importantíssimo, você que nos acompanha, ter em mente. Isso seria, Júlio, isso não, é só uma coisinha à toa. Isso indica aquilo que nós comentamos no outro comentário, da outra vez, quando estava aqui, que esse é o campo da verdadeira teologia. Exatamente. A teologia que é praticada. Exatamente. Se não há prática, é apenas algo cognitivo, pedagógico, que não podemos chamar de cristianismo, né? A lição de quinta-feira tem como título Jesus, a âncora da alma, pastor Jean Carlos Zukovski. Paulo aqui ele atinge talvez o ponto máximo da nossa lição, né? É o título, aliás, Jesus, a âncora da alma. E ele está fazendo aqui uma advertência ao povo contra a apostasia, está apresentando o encorajamento que é feito não por ele somente, mas pela pessoa de Cristo. Pastor, nos ajude a entender melhor aqui, baseados em Hebreus 6, 17 a 20, o que é ter Jesus como âncora da alma, pastor Jean? Paulo ele vai usar aqui uma metáfora, né? Uma âncora era uma metáfora conhecida quando você, numa embarcação, coloca ali a âncora, aquele barco ele não fica à deriva, ele fica preso em um local e fica bem estabelecido. Normalmente se coloca isso quando você chega no porto, você chegou ao seu destino, ali você põe a âncora, então você tem segurança. Aqui o que ele está colocando dentro do contexto. Por que Jesus é essa âncora da alma? Deus fez uma promessa quando o homem pecou. E através da Bíblia ele vai repetindo essa promessa. A promessa do herdeiro. Então, fez lá em Gênesis 3,15, depois nós vamos ter em vários momentos em Gênesis com Abraão, e vai repetindo essa promessa. E essa promessa aponta para Cristo, o herdeiro que viria para criar uma nova humanidade, para substituir a humanidade que tinha caído em pecado. A humanidade que todos nós temos ao nascer como herança. Somos carne e sangue. Agora, essa promessa, Paulo coloca que ela já se cumpriu. Quando ele está escrevendo, Jesus já havia vindo, já havia morrido, ele já tinha pagado o preço do pecado, ele tinha ressuscitado, glorificado e tinha ido aos céus e estava agora à direita de Deus. Por isso que ele fala, olha, nós temos uma âncora que penetra além do véu. Ou seja, ele está usando uma ilustração para lá do santuário. O pecador, quando chegava no santuário, ele chegava só até a porta. Um representante entrava até ali o altar de sacrifício. Daí para frente tinha um outro representante, o sacerdote, que ia até o lugar santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ia até o lugar santíssimo. Ou seja, para você chegar até Deus, trono de Deus, que era o lugar santíssimo, tinha que resolver o problema do pecado. Primeira coisa, tinha que morrer o cordeiro, pagar o preço. Mas era um representante que faria isso. Ele pagaria em seu lugar. E aí ele ia mediar por você. E agora Paulo está dizendo o quê? Nós temos o nosso sumo sacerdote, Jesus o homem. Nós já temos a nova humanidade lá, face a face com Deus. Então ele está dizendo, olha, o problema está resolvido. A promessa foi cumprida. A âncora foi estabelecida. Está garantida a salvação. Por isso que você e eu temos que apenas fazer o quê? Deixar que Cristo nos transforme. Se nós não atrapalharmos, Deus nos salva. Pastor Gilberto vai poder complementar, mas pastor Jean, eu achei tremendo isso.
Se a gente só não atrapalhar Deus, certamente seremos alcançados por ele, né? Deus seja louvado. Pastor Gilberto, por favor. É excelente pensamento mesmo, com certeza. Eu gostei demais dessa palavra âncora usada pelo autor, porque ela define muita coisa por si, ao ser comparada com Cristo. Essa palavra âncora, ela aparece de maneira muito comum em alguns escritos gregos e também romanos. E aparece no Novo Testamento, em Atos 27, falando sobre o naufrágio de Paulo. E agora Paulo utiliza essa palavra justamente para falar dessa firmeza em Cristo. Agora, por quê? É simples, porque a nossa vida, trazendo para nós aqui hoje, a nossa vida cristã, não é como estar num beach park, não é como estar numa sala VIP, não é como se estivéssemos numa colônia de férias ou num parque de diversão, coisas desse tipo. Na verdade, a nossa vida hoje é como uma viagem por mares tremendamente agitados. Essa é a realidade em que vivemos, de tribulações, de tempestades, enfim. E essa palavra âncora, ela aqui é usada justamente para mostrar que em Cristo nós podemos estar muito firmes, seguros, apesar das tempestades, dos mares agitados. Não é? Então, para reforçar o pensamento dessa promessa, eu quero dizer que existem duas coisas aqui que são imutáveis. Duas coisas aqui que são imutáveis. Primeiro, a promessa. Em paralelo com a ideia de âncora e Jesus ser essa nossa firmeza e garantia, duas coisas são imutáveis. Primeiro, a promessa. E segundo, o juramento. Quem fez a promessa? Deus. Quem fez o juramento? Também foi Deus. Então, Deus foi o que fez a promessa e, ao mesmo tempo, se torna o intermediário que assegura que a promessa será cumprida. Deus, ele é a âncora, né, na pessoa de Cristo, pastor Gilberto, e ele também é o capitão que mandou baixar a âncora, né, pastor Jean? Porque essa ordem vem do capitão, né? Levantar âncora, baixar âncora. Então, ele é autor, consumador da nossa fé, ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. E olha, eu também gostei muito dessa palavra, Jesus, a âncora da alma, porque a âncora também é um instrumento que não permite que o barco saia de onde deve estar, né? Fique firme, permaneça. E nós realmente, em dias que vivemos, pastor Jean, tão difíceis, onde ensinar a Bíblia, em muitos contextos, é ser legalista, é ser careta, é ser fundamentalista, não é? Ensinar a verdade bíblica é ser fundamentalista fora da igreja e às vezes dentro dela. Não é fácil, mas Deus, que é a nossa âncora, nos fará permanecer firmes e fiéis. Pastor Jean Carlos Zukovski, professor da FAAMA e diretor do Centro White da FAAMA. Pastor Gilberto Tais, diretor de Mordomia Cristã, Ministério da Saúde, Ministério da Família, Ministério das Possibilidades, da Associação Cearense. Na pessoa de vocês, eu mando um grande abraço a todos os nossos amigos e irmãos da Faculdade Adventista da Amazônia, colaboradores, também alunos, professores, e também aos nossos amigos e irmãos aí da região da Associação Cearense. Pastor Gilberto Tais, um dos planos futuros é conhecer Fortaleza, e eu lhe avisarei para marcarmos um almoço aí, tá bom? Um bom almoço vegetariano. Se por acaso você aparecer aqui em Fortaleza, já sabe onde ficar, viu? Amém, muito obrigado, obrigado. O mesmo ao pastor Jean, Pronto, pastor Jean. Vai ser um prazer, uma alegria. Eu quero agradecer muito a vocês. E antes da gente encerrar aqui, mandando um abraço também para as esposas, eu quero anunciar aqui, para a gente igualar e acertar, afinal, os ganhadores, eu quero
apresentar os ganhadores dos livros número 6 e número 7. Nós estamos em parceria com essa livraria digital, Pastor Jean e Pastor Gilberto Tais, livro7.com, tem muitos materiais ali. Aliás, tem um livro de autoria do Pastor Jean Zukovski, Ellen White, Seu Impacto Hoje, é um título que está disponível também. Tem livros, tem CDs, DVDs, livros antigos, que você encontra uma seção só de sebo de livros usados também. E a livro7.com está nos presenteando você com um livro sobre Hebreus, apoio da lição a cada semana. E aqui eu quero anunciar 2 ganhadores da lição 6 e 7. Uma delas é Carla Juliana Souza, que nos acompanha ali no YouTube. Carla Juliana Souza, parabéns, você é ganhadora do livro número 6. E a ganhadora do livro do número 7, estamos na lição 7, é a Maria Righi. Righi, R-I-G-H-I, Maria Righi. E Carla Juliana Souza, vocês podem entrar em contato por este e-mail que aparece na sua tela. Coloque no assunto assim: eu ganhei o livro de Hebreus. Mande o seu nome completo, o seu endereço e também uma foto ali do seu RG, alguma coisa que comprove que você é você, e você vai receber gratuitamente, tá bom? Esse presente da nossa parceria da Igreja do UNASP com a livraria livro7.com, Carla Juliana Souza e também Maria Righi. Pastor Jean, muito obrigado pelo privilégio da tua presença. Pastor Gilberto Tais, também foi muito bom ter vocês aqui. Quando os professores são bons, a gente não fala muito, tá vendo? Ó, não chegamos nem a 1 hora de estudo e atingimos tantas coisas profundas essa semana. Eu vou pedir ao pastor Jean Zukovski que encerre com uma oração, lembrando a você que nos vemos na semana que vem para estudar o tema de número 8. Temos 2 amigos que estarão conosco aqui, você vai gostar muito deles também. Então, eu peço ao pastor Jean que encerre trazendo uma bênção agora a nós neste momento. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado porque temos a certeza de que a promessa que foi feita no passado, de que um dia o pecado seria eliminado do ser humano pelo herdeiro, já se concretizou, já se cumpriu em Cristo Jesus. E hoje nós temos o nosso representante lá no céu. Que hoje a nossa decisão seja de deixar que o Espírito Santo nos ilumine cada dia pela palavra e nos transforme, para um dia estarmos juntos contigo no céu. É isso que suplicamos em teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.